Olá, esse é o nosso segundo encontro de Direito Penal. Na aula passada, a gente trabalhou as noções introdutórias de Direito Penal e nessa aula a gente vai dar início aos princípios do Direito Penal. Tema este que vai caminhar com a gente até na semana que vem. No SIGA já tem o PowerPoint desta aula e tem um arquivo em PDF chamado Outros Princípios, que vocês podem ler. Também tem lá já um arquivo PDF chamado Lei Excepcional e Lei Temporária. Este arquivo, por enquanto, baixem, deixe quietinho, mas lá a leitura será num próximo momento que eu vou avisar. Na aula de hoje, eu vou tratar de dois importantes princípios, que são o princípio da intervenção mínima e o princípio da lesividade. Tenho certeza que vocês irão gostar. Mas antes de falar desses dois princípios em espécies do direito penal, é válido recordar o que é essa ideia de princípios que envolve um ramo do direito. Então, os princípios nada mais são do que os valores daquele ramo do direito, né? Quais são os valores do direito penal? Então, isso que a gente vai verificar. Eu coloco aqui, então, a título de introdução, exatamente isso. Princípios são valores fundamentais que inspiram a criação e a aplicação do direito penal. E o direito, ele é formado por normas jurídicas. Eu até falo isso na aula introdutória de direito penal. Sendo que essas normas são subdivididas em regras e princípios. Qual é a diferença entre regras e princípios? Gente, agora eu trago um pequeno conceito sobre ambas. Enquanto as regras são normas de textura fechada, os princípios são tratados como normas de textura aberta. O que significa essa diferenciação? É que enquanto nas regras elas só trazem um comando, né? Trazem um comando, algo que está posto, no princípio não. O princípio ele tem uma aplicação diferente a depender de cada caso concreto. Isso é bastante interessante, pois, como eu trago aqui, a gente pode pensar em exemplos. Enquanto a regra de prescrição prevista no artigo 109 do Código Penal, que vocês estudam em Direito Penal 2, diz que, por exemplo, crimes com penas até 3 anos prescrevem em 4 anos, não lembro de cabeça agora certinho o prazo. Isso é uma regra. Então, uma vez que o Estado não pune a pessoa em 4 anos, o crime está prescrito. Todavia, os princípios já têm uma abordagem diferente. Eles variam sua aplicação de acordo com cada caso concreto. Assim, um princípio, que é o que a gente vai estudar hoje, da intervenção mínima, a depender do caso concreto e a depender do juiz que está analisando, ele pode ou não visualizar aquele caso sob a ótica de que o direito penal não deve se preocupar com assuntos como aquele, intervenção mínima. Então, a ideia é essa. Enquanto as regras são normas de textura fechada, comandos positivos, os princípios não têm essa carga que a doutrina fala axiológica, valorativa, onde se discute a aplicação de cada princípio de acordo com cada caso concreto. Então, vamos começar tratando deste princípio chamado de princípio da intervenção mínima. Hoje a gente vai estudar dois princípios, intervenção mínima e o da lesividade, bem tranquilo mesmo, temas bem fáceis, de fácil compreensão. É assim, né? No direito, a gente começa no fácil e depois vai indo para o difícil.
Quem já está achando difícil, cuidado, vai vir muita coisa mais difícil por aí. Mas vamos lá, o professor está aqui no papel de facilitador. Então, o que vem a ser o princípio da intervenção? E vocês vão ver, pela minha abordagem desse princípio, que muito da compreensão dele já foi adquirida quando a gente falou sobre Klaus Roxin na aula passada, nas finalidades do direito penal. Então, o princípio da intervenção, ou ultima ratio, é um princípio implícito. Ele não está previsto expressamente nem na Constituição, nem no Código Penal brasileiro. Então, ele não tem uma previsão em um dispositivo no país. O que não significa que ele seja menos importante. Esses princípios, esses valores, não precisam estar tabulados na lei. Não. Eles são trazidos ao nosso país por meio de doutrina, jurisprudência, e como, por exemplo, a doutrina alemã de Klaus Roxin, e são alimentados, adquiridos, introduzidos de tal maneira que o ordenamento como um todo passa a respeitá-lo, independente de ele ter uma previsão legal, constitucional. E é interessante observar que o fato de ele ser implícito não significa que ele é menos importante que princípios expressos, tá ok? O fato de ele ser implícito não significa que ele seja menos importante que princípios expressos. Então vamos lá. Eu trago um conceito aqui. O princípio da intervenção mínima estabelece que o direito penal não deve se preocupar ou não deve proteger qualquer bem jurídico, mas somente aquele que se concebe como um bem jurídico penal, ou seja, os valores mais caros à sociedade, sem as quais a sociedade não terá condições de permanecer como tal. Então, dentro, inclusive, do que tratamos na aula passada, o princípio da intervenção penal mínima diz que o direito penal se preocupa com os interesses mais relevantes da sociedade. O exemplo que eu digo, que eu sempre cito, é o bem jurídico vida. Então, o Estado, ele não deve se socorrer ao direito penal com a sua gravíssima sanção, né? Que é uma sanção que envolve a restrição ao direito à liberdade, se existir a possibilidade de a proteção ocorrer por meio de instrumentos jurídicos extrapenais. Ora, se medidas administrativas ou civis forem suficientes para cuidar daquele caso, para restabelecer a ordem penal, são essas que devem ser empregadas, não as penais. Esta é a visão do direito penal como última ratio, na qual o direito penal só deve agir quando os outros ramos do direito forem incapazes de proteger aquele bem jurídico. Gente, Rogério Sanches Cunha faz até uma brincadeira no seguinte sentido: estão todos os ramos do direito dentro de um quarto. Surge uma situação. Essa situação pode ser resolvida pelo direito tributário. Direito tributário, vem aqui, aplica a multa para o sujeito. Pronto. Aí vem uma situação mais cabeluda. Essa situação aqui pode ser resolvida pelo direito administrativo. Direito administrativo, vem aqui. Mas aí vem um crime, uma situação que lesa um bem jurídico relevante. O que eles fazem? Eles abrem a porta e chamam a última ratio. Direito penal, venha cá. É só você para cuidar dessa situação. Então, essa é a ideia do direito penal como última ratio, última razão, né? Então, guardem essa expressão, porque ela é muito utilizada no cotidiano forense, que ele só age quando os outros direitos são incompetentes, incapazes de cuidar aquele caso concreto.
Como eu falei na aula passada, invocando este princípio, muitas condutas deixaram de ser crimes. Com a evolução da sociedade, o que era protegido pelo direito penal no passado, hoje em dia não é mais. Um exemplo que eu trouxe na aula passada foi o crime de adultério, que foi abolido pela Lei 11.106/2005. Posso citar outro exemplo? Posso. Também era, na redação original do Código Penal, crime o rapto de mulher honesta. Olha só, expressões que existiam no direito brasileiro. Rapto de mulher honesta, né? Também era crime, segundo o Código Penal brasileiro em sua redação original. Então, em razão deste cenário do princípio da intervenção mínima, eu vou abrir essa lei aqui um pouco para vocês verem. A lei de contravenções penais, que, como a gente falou, não se confunde como crime, apresenta determinadas infrações que a gente passa a questionar se deveria o direito penal tutelar ela ou não. Então, eu vou abrir aqui rapidamente para mostrar duas infrações. A do artigo 59 e do artigo 25 da Lei de Contravenções Penais. Para depois a gente voltar e continuar a aula. Então, vou tirar aqui um pouquinho. E vou colocar aqui a Lei de Contravenções Penais. Olha aqui o que diz o artigo 59, ó. Entregar-se alguém habitualmente à ociosidade, sendo válido para o trabalho, sem ter renda que lhe assegure meios bastantes de subsistência, ou prover a própria subsistência mediante ocupação ilícita. Pena, prisão simples de 15 dias a 3 meses. Então, a Lei de Contravenções Penais estabelece como infração penal a prática de vadiagem. Vou lá no artigo 25. E tá lá. Ter alguém em seu poder, depois de condenado por crime de furto ou roubo, ou enquanto sujeito à liberdade vigiada, ou quando conhecido como vadio ou mendigo, gásdulas, chaves falsas ou alteradas, ou instrumentos empregados usualmente na prática de crime de furto, desde que não prove destinação legítima. Então, também, aqui até eu vou fazer uma observação, eu vou estar nos slides colocar a legenda para vocês me acompanharem melhor, a respeito desse artigo 25. Só um minuto. Então, a gente viu lá na Lei de Contravenções Penais que o artigo 59 envolve o tipo da a infração penal da vadiagem. Então, o cara se entregar-se à ociosidade é contravenção penal. E a gente viu no artigo 25 que se eu fui um dia condenado pelo crime de furto, se eu estiver como um produto em mãos andando na rua, como, por exemplo, um pé de cabra, e for parado pela polícia, eu estou praticando uma infração penal. Por que a doutrina questiona essa possibilidade? Porque, poxa vida, e se eu estiver utilizando esse pé de cabra para fazer alguma conduta lícita? Né? Um pé de cabra é algo que eu vou utilizar para o meu trabalho. Jacir, mas o cara já é condenado, mas puxa vida. E a ideia de ressocialização? Só pelo cara estar portando o pé de cabra na rua, ele vai estar praticando essa contravenção penal do artigo 25? Então, isso que é a discussão que envolve o artigo 25 da Lei de Contravenções Penais. O cara não está praticando uma conduta infracional propriamente dita. Mas está evitando o quê? Você nem sabe o que o cara vai fazer e já vai ser
colocado como uma infração penal? Então, essa que é a discussão que envolve, inclusive eu comentei, uma análise da lei de contravenções penais à luz do princípio da intervenção mínima. Lá por volta de 2012, 2013, faz um tempinho já, uma aluna fez um trabalho de conclusão de curso na Unemac sobre esse assunto, eu fui orientador dela, a lei de contravenções penais à luz do princípio da intervenção mínima. Será que condutas ali previstas não poderiam ser cuidadas por outro ramo do direito? É interessante que está aí o número da lei e vocês guardem, anotem essa lei e vejam outras condutas, porque eu trouxe aqui só 2 exemplos. Continuando, do princípio da intervenção mínima, a gente pode extrair 2 características ou 2 divisões. Isso daqui é massa também, ó. As 2 características são essas, ó. Vou colocar aqui e depois vou voltar para explicar. Fragmentariedade e subsidiariedade. Tem tudo a ver com o que a gente já explicou, mas é para deixar mais bonito, entendeu? O caráter fragmentário do direito penal e o caráter subsidiário do direito penal. Tem alguns doutrinadores que até colocam eles como princípios próprios. Princípio da fragmentariedade e princípio da subsidiariedade. Mas eu adoto a corrente na qual eles são extraídos da própria intervenção mínima. Então, o que vem a ser o caráter fragmentário, a fragmentariedade do direito penal? O direito penal tem caráter fragmentário, ou seja, nem tudo lhe interessa, mas somente uma parcela dos bens que estão sob a proteção do direito. Então, é como se a gente pensasse num bolo, gente. Num bolo que envolve todos os ilícitos praticados no país. Ilícitos. Uma conduta ilícita pode acontecer a título de direito civil. Quando eu atraso o meu aluguel, eu estou praticando um ato ilícito. Né? Quando uma empresa negativa o meu nome indevidamente, ela está praticando um ato ilícito. Então, o ilícito a gente pensa como fosse um bolo fatiado. Mas das fatias desse bolo, o direito penal só vai se preocupar com uma parte. Mas é a parte de maior importância. Porque são os bens jurídicos mais relevantes. Então, são as fatias do bolo que está lá, com aquela cereja em cima, para quem gosta de cereja. São os pedaços maiores. Essa é a ideia do caráter fragmentário do direito penal. Ele só cuida de um fragmento, de uma parcela dos bens jurídicos penais, ok? Por isso que eu coloco aqui essa divisão, ó. Ilicitude geral versus ilicitude penal. Ilicitude é uma expressão que eu utilizo para o direito como um todo. Práticas ilícitas acontecem no direito como um todo. Tem ilicitudes civis, tem ilicitudes nas relações de consumo, mas o que a gente preocupa aqui são com as práticas ilícitas penais, com os bens jurídicos penais. Isso é caráter fragmentário do direito penal. O outro caráter é o caráter ou característica da subsidiariedade. Tá? Klaus Roxin, novamente invocando ele, dizia que o direito penal é o remédio sancionador extremo. Bonito isso, né? Acho bonito. Remédio sancionador extremo, que só pode ser ministrado quando qualquer outro ramo do direito se torna ineficiente. Ele só falha quando os outros meios de solução, ele só se aplica quando os outros meios de solução falham. E é interessante, isso a Jacir falou de algum exemplo do que era crime e não é mais, mas a gente pode pensar do lado contrário, de uma outra ótica? Sim, aqui podemos. Por quê? Por exemplo, delitos ambientais. A prática de crimes ambientais só passou a ser crime porque os outros ramos do direito estavam sendo falhos. O que eu quero dizer? Que não estava sendo suficiente para o transgressor da norma ambiental que eles sejam punidos a título de dinheiro.
indenizações cíveis, tributárias, administrativas, era necessário o remédio sancionador extremo. Era necessário o direito penal para que aquele caso se torne mais, digamos, extremista, né, no remédio sancionador extremo, assim dizendo. Então, quando os outros ramos do direito falham, o direito penal é convocado, é chamado. Mas disso a gente extrai uma importante lição também. Qual é a importante lição? A gente não pode colocar a carroça na frente dos bois. Um ilícito como uma negativação indevida não pode ser tratada pelo direito penal, porque ele é a última ratio, ele é subsidiário. Então, qualquer pessoa que venha com um discurso de que o direito penal tem que tutelar tudo no país, está equivocada. Está equivocada, porque ela é o remédio sancionador extremo. Beleza? Esse foi o princípio da intervenção mínima, pessoal. Vamos tratar agora do princípio da lesividade. Só vou tomar uma água. Esse princípio da lesividade é tão top quanto o princípio da intervenção mínima. Nossa, é muito top isso daqui. É para abrir a cabeça, gente. É para abrir a cabeça. É um princípio para abrir a cabeça, o princípio da lesividade. Então vamos lá. A ideia de lesividade é a seguinte: não há crime quando a conduta praticada pelo agente não é capaz de lesar ou pelo menos de colocar em perigo o bem jurídico tutelado, em perigo de lesão, o bem jurídico tutelado pela norma. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, e aqui envolve um tema que a gente vai estudar daqui a alguns encontros, que se chama iter criminis, ou caminho do crime. Para que alguém seja punido por uma prática delituosa, algo que é previsto em lei como crime, ela tem que ao menos ter colocado um bem jurídico em perigo de lesão. Em outras palavras, significa que, ao menos, ela tenha que ter adentrado a esfera da tentativa. Então, ela responde por um homicídio consumado, porque violou a vida, mas responde também por uma tentativa de homicídio, quando ela alcançou os atos executórios, atingiu a pessoa, mas não logrou êxito em matá-la. Então, a tentativa envolve essa ideia de perigo de lesão. Quando, por exemplo, a gente pensa numa outra hipótese, numa tentativa de furto, numa tentativa de roubo, tentativa de estupro e por aí vai. Quando a lesão é consumada, o estupro, o roubo, o furto, o homicídio, mais tranquilo ainda, né? Então, a ideia de lesividade é essa. Se a gente não alcança uma lesão ou um perigo de lesão, o sujeito não pode ser punido. Joacir, você pode citar, então, situações onde a gente não chega a uma lesão ou perigo de lesão, para a gente ficar claro para nós, quando o direito penal não vai atuar porque não houve lesividade? Claro que eu posso. E eu posso fazer isso com o sustentáculo do professor Nilo Batista, professor do Rio de Janeiro, que traz 4 funções desse princípio da lesividade. Dessas funções, a gente extrai essas hipóteses para ficar bem claro para vocês. Então, vamos lá. Primeira função do princípio da lesividade: proibir a incriminação de uma conduta interna. A gente ainda não adota aqueles filmes no direito penal brasileiro, aqueles filmes de ficção científica que o cara pensa e já vão lá e evitam o crime, sei lá. Então, a ideia do projeto mental do cometimento de um crime não é punível. Se o meu pensamento, puxa vida, eu quero matar aquela pessoa, não foi exteriorizado
e não produzir lesão a bens de terceiros, o homem não pode ser punido. O sujeito não pode ser punido. Né? Isso é interessantíssimo. O mero projeto mental do cometimento do crime não é objeto de punição. Ótimo. Segunda função, proibir a incriminação de uma conduta que não exceda o âmbito do próprio autor. Isso daqui é top, hein, gente? Proibir a incriminação de uma conduta que não exceda o âmbito do próprio autor. Gente, a autolesão, eu me mutilar, e a tentativa de suicídio não são punidos. Não são punidos. Esses atos preparatórios que antecedem a execução de um crime também não devem ser punidos. Qual seria um exemplo de um ato preparatório que não antecede a execução de um crime? Eu, por exemplo, ir numa loja e comprar uma faca. Ah, não, mas você vai praticar um homicídio? Não. Isso é uma conduta que não excede o meu próprio âmbito, né? E esse princípio, ele é um dos argumentos utilizados para quem defende a descriminalização do uso de drogas, porque, segundo esta ótica, e eu sei que tem outros argumentos ao redor disso, quando vocês quiserem discutir, vai ter um momento oportuno. Agora eu estou ensinando esse princípio. A pessoa que usa drogas está praticando o mal para si mesmo, mal ou bem, a depender do ponto de vista. Mas essa ideia de incriminação de uma conduta que não exceda o âmbito do próprio autor, eu faço uma observação importante. Autolesão não é crime. Tentativa de suicídio não é crime. Beleza. Eu me automutilar não é crime. Eu tentar me matar e não ter sucesso, eu não vou responder por isso, porque eu estou praticando um mal somente a mim mesmo. Mas acontece que o artigo 122 do Código Penal, então tomem cuidado, tipifica o crime de induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou automutilação. Olha que legal isso daqui, gente. A pessoa que praticou em si mesmo não é punida. Mas se alguém a induziu, a instigou ou a auxiliou, essa pessoa responde pelo crime. Joacir, professor, fala aí para mim qual é a diferença entre induzimento, instigação ou auxílio. Fala agora. Fala agora. Induzir é criar na pessoa a ideia. Instigar é fortalecer uma ideia que aquela pessoa já tinha manifestado para você. E auxiliar é auxílio material, dar algo para ela praticar o suicídio ou a automutilação. E quando vocês abrirem o artigo 122 do Código Penal, vocês irão verificar lá que a redação dele foi atualizada por meio de lei do ano de 2019. Sabe por quê? Olha que tópico eu estou falando, hein? Porque antes só estava a previsão legal do induzimento e instigação ao suicídio. Não estava a previsão legal da automutilação. Mas, como eu falei, a sociedade evolui, não é verdade? E o que foi algo corriqueiro que a gente acompanhou nos últimos anos? Por meio da internet, algumas pessoas instigando outras a se automutilar ou até se matar, né? A título de exemplo, tem vários exemplos. Saiu um doido aí dia desse, esqueci até uma cara de pateta, eu acho que é, mas teve aquele lance da baleia azul. Então, quando, a título de exemplo, uma pessoa comete suicídio, por que então quando uma pessoa comete suicídio, abre-se o inquérito policial? Instaura-se o inquérito policial, já que ela não pode ser punida. É porque, exatamente em razão dessa observação, verificar se alguém praticou um crime de induzimento, instigação ou auxílio. Porque se isso aconteceu, essa pessoa vai ser punida.
Beleza? Então a gente já viu duas funções do princípio da lesividade. Proibir a incriminação de uma conduta interna, proibir uma incriminação de uma conduta que não exceda o âmbito do próprio autor, proibir a incriminação de simples estados ou condições existenciais. Daqui é legal também. Proibir a incriminação de simples estados ou condições existenciais. O homem, o sujeito, responde pelo que ele faz e não pelo que ele é. Busca-se impedir o direito penal do autor, gente. Nós não devemos ser punidos pelo nosso ser, mas sim pelo nosso fazer. Isso daí é interessantíssimo. Abomina-se o direito penal do autor. Deve-se a pessoa ser punida com base no direito penal do fato, não pelo que ela é, mas porque ela faz, pelo que ela faz, pela conduta que ela praticou. É por conta dessa visualização, aliado lá ao princípio da intervenção penal mínima, que a doutrina defende que a contravenção penal de vadiagem não deve existir, deve ser revogado. Porque o ato de eu ser vadio e entregar-se à ociosidade, fora que eu não estou praticando mal a ninguém, é uma condição existencial minha. Então, não tem como eu ser punido por mera condição existencial. E essa foi a lógica, quando vocês abrem lá a lei de contravenções penais, para a revogação do crime da contravenção penal de mendicância. Sim, a lei de contravenção penal punia a mendicância, ser mendigo. É uma condição existencial. Não é um fato que ele está praticando. Top isso também. Então a gente já viu 3, falta só uma, aguenta aí. Proibir a incriminação de uma conduta interna, proibir uma incriminação de uma conduta que não exceda o âmbito do próprio autor, proibir a incriminação de simples estados ou condições existenciais e, para fechar, proibir a incriminação de condutas desviadas que não afetem qualquer bens jurídicos de terceiros. O que é, segundo Nilo Batista, a ideia de condutas desviadas? São condutas que a sociedade trata com desprezo, são tidas como imorais, mas não causam lesões a terceiros. Elas podem, isso lembra lá a teoria do direito 1, condutas imorais versus ilegais, direito e moral, elas podem atingir a sociedade sobre o senso moral, agridem as condutas, agridem a sociedade sobre o senso comum, mas elas não podem ser proibidas pelo direito penal. Porque, embora sejam condutas desviadas por uma parcela da sociedade, isso é Nilo Batista escrevendo, hoje em dia a gente pode até adotar a opinião que isso daí não é uma conduta desviada, mas é bom a gente saber isso para entender as funções dele. A orgia é uma conduta que a gente pode dizer que, embora possa ser considerada imoral, não deve ser punida pelo direito penal. Beleza? Então temos aqui 4 funções do direito, do princípio da lesividade. Tranquilinho, gente? Vou abaixar aqui, ou interromper a nossa gravação, e depois, logicamente, eu agradeço a todos que estão presentes.